A ideia é a gente analisar, sob o ponto de vista mais técnico e teórico, os treinamentos da seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo agora do Catar. Então, vamos analisar esse primeiro treinamento, foi o primeiro treinamento que a seleção brasileira fez, sempre pensando que o olhar é mais técnico, mais didático, para que a gente entenda cada uma das partes do treino e que possa servir também como ferramenta de apoio e de aprendizado. O treinamento ele começou de uma forma bem organizada ali, com o preparador físico fazendo uma estimulação muscular, com uma mobilidade articular, então movimentos variados, frente, costas, saltos unilaterais, e logo após essa primeira parte, curta, que é uma pré-ativação, foi organizado um pequeno rondo, né, aquele mais tradicional bobinho, né, com 2 ou 3 jogadores na parte de dentro, no caso 2 jogadores fazendo essa busca pela bola, e os demais jogadores em círculo fazendo essa bola circular. É um objetivo muito claro ali de iniciar uma movimentação mais multidirecional, fazendo com que se tenha movimentação, trocas de direção, arranque de um lado para o outro, giro pela direita, giro pela esquerda, a troca da perna de apoio, da base do equilíbrio, principalmente aumentando o volume de movimentação daqueles jogadores que estão no centro do rondo. Os que permanecem no círculo do rondo basicamente fazem um trabalho mais articular que depois vai ser complementado ao tempo em que o próprio aquecimento ele for evoluindo dentro da sequência da organização. Mas já se percebe uma tentativa de uma proposta mais dinâmica para esse aquecimento, não sendo um aquecimento mais linear, ou seja, não é aquele aquecimento tradicional que tu começa de um jeito e vai evoluindo. Então, o preparador físico ele faz a primeira ativação, leva para o rondo e agora a gente está vendo que faz para uma nova ativação de velocidade, ou seja, ele fez a primeira mobilização articular e muscular, levou para o rondo, que continuou uma progressão de movimentações multidirecionais, aí veio por uma ativação bem específica da velocidade, né, um pouco de troca de direção um pouco mais rápida, né, de velocidade de reação, já com sprints curtos e mais próximo do 100%. Ele passa novamente para uma segunda fase de rondo, daí a gente já percebe já o aumento um pouco dessa dinâmica de movimentação. E mais uma vez ele alterna esse rondo com estímulos de velocidade, estímulos diferentes, novos estímulos de velocidade. Então é um aquecimento bem interessante, bem organizado e mais dinâmico do que aquele tipo de atividade tradicional. Depois do aquecimento, pelo que a gente está vendo, eles se preparam para uma atividade que eu costumo chamar de atividade transitória ou de transição, que é aquela atividade que conecta a parte final do aquecimento com a parte principal do objetivo da sessão. A gente percebe um jogo em espaço reduzido, em que a gente tem duas equipes e um coringa dando superioridade numérica para a equipe que tem a posse de bola, e a gente percebe dentro desse espaço demarcado algumas estacas em duplas, simbolizando alguns espaços, alguns portões, alguns golzinhos, né? Provavelmente esse trabalho tem o objetivo de, ao manter a posse de bola, trocando passes curtos, tentar buscar com que a bola seja realizado um passe e que a bola ultrapasse entre duas estacas. Esse trabalho é um trabalho bem comum, bem assim rotineiro, muito bom, tá? Ele privilegia
aquele tipo de interação entre pequenos grupos de jogadores a partir da troca de passes curtos, ou seja, é uma base para o estilo de jogo que considera o jogo apoiado como sua base fundamental, porque ele precisa da aproximação dos jogadores entre si para que seja possível a troca de passes e essa manutenção da bola. E a gente tem os golzinhos como alvos para que seja manipulada essa posse de bola com um objetivo pontual de fazer a bola chegar em determinado setor. Então o que, é que a gente tem assim? A gente tem uma interação muito grande entre pequenos grupos de jogadores, ou seja, a relação, como o jogador se comporta na relação entre ele e a bola e os seus pares mais próximos, né? Muito jogo de apoio, de devolução, estilo pivô, porque o jogo apoiado ele é um jogo de passe curto e de passe mais direcionado principalmente para o homem que está de frente. Então a gente percebe todas essas ações com muita frequência nesse jogo. E é claro que o 1 contra 1, o 2 contra 2, o 2 contra 1, o desmarcar sem bola, o encurtar o homem da bola, ou seja, fazer a pressão ao portador da bola, tudo isso está presente nessa atividade, que é uma atividade transitória, que está, de certa forma, terminando o aquecimento e preparando para a atividade principal. Nessa terceira parte do treino a gente vê um treino específico, técnico posicionado por função. O que é o exercício técnico posicionado? É um exercício que o objetivo principal é uma aplicação da técnica, mas de acordo com a posição do jogador em campo, com a função que ele vai executar. Então aqui a gente percebe, tem uma linha de 4 defensiva montada com cones, com barreirinhas, com bonecos, né? E a gente vê um trabalho de infiltração, tanto por dentro quanto pelos lados, para que seja agredida essa linha defensiva adversária. E também a gente vê o trabalho de passes curtos e chute a média distância, ou seja, claramente a gente vê uma intenção de fazer o trabalho ofensivo agredindo e infiltrando a linha defensiva adversária e também fazer essa troca de passe e acontecer a finalização à frente da linha de 4. É importante a gente ressaltar a figura do treinador principal no treinamento, tá? Na figura do Tite no treinamento. Ele nesse momento atua muito mais como manager, ele observa os diferentes grupos e ele tira suas conclusões e intervém no momento que ele acredita que tem que intervir. A gente também observa o trabalho da linha de 4 defensiva, um trabalho técnico específico posicionado, né, com um claro objetivo de manter essa distância proporcional à relação entre os jogadores de centro e jogadores das beiradas das linhas defensivas de 4, o posicionamento para agredir a bola, para interceptar a bola, o movimento em conjunto após o momento de recuperação dessa bola, o tipo de passe diagonal a ser feito. Então, é uma sessão que foi definida com uma parte inicial muito bem feita, com uma parte transitória bem clara e que terminou com uma parte principal mais focada no desenvolvimento da parte técnica específica posicionada.
Foi uma sessão, então, que teve como objetivo a relação entre pequenos grupos de jogadores, o jogo apoiado e a aplicação de técnicas específicas.